Graças a Deus, tudo certo. Ah, quer que eu faça a voz dela ou não? Depois eu faço a tua, tu fala e eu traduzo? Como é que tu quer? Não preciso interpretar, tu que sabe. Tá. Boa noite, vamos começar então. Hoje é dia 26, né? E a gente marcou essa live muito importante. Eu quero agradecer o Jorge, né, que é advogado. Esse é o sinal dele, assim, né? Isso, Jorge. Sempre confundo o sinal. Então, esse é o sinal. E também a intérprete, né, que está acompanhando, a Ana Beatriz, que vai fazer aqui a versão voz e traduzir português Libras. Peraí, de novo. O Agosto O Lilás. Agosto Lilás. Uhum. Porque nós estamos no mês, né, de Agosto Lilás. É importante, então, a gente fazer essa troca, essa conversa, né, com o advogado. E agradeço o convite. Agradeço por ter aceito o convite. Eu gostaria de conversar, né? A gente vai bater um papo agora para conversar assim, sobre a tua experiência, sobre esse tema das mulheres, né? Da violência contra as mulheres, né? E principalmente, especialmente as mulheres surdas, né? Que a maioria das mulheres surdas tem dificuldade, né? Algumas não têm a experiência, às vezes não entendem, não têm a informação, né? Sobre o que é a violência, o que é sofrer a violência, né? Tanto a violência física, psicológica, enfim. Então a gente vai conversar. Então tu pode falar agora. Só um pouquinho. É para eu fazer a voz dele também? Os dois não precisa. Quero que eu fale? Pode ser? Pode ser, daí eu sinalizo, senão Pode. vou ficar cansada fazendo as duas vozes. Então tá. Obrigado, Laís. Muito importante esse tema, né? Sobre a violência contra as mulheres. Muito obrigado também a Ana Beatriz. Muito obrigado. Sempre traduz, tá junto, divulgando. Então, esse tema específico é importante. Não é à toa que a gente está no Agosto Lilás, que é o mês do direito contra a violência contra as mulheres. Então, assim, só para começar, que é muito importante, tem uma lei importante, a lei número 11.340 do ano de 2006. Isso. Essa lei é a Lei Maria da Penha. Isso. Lá, então, lá começou a criar regras, começou a criar muitas coisas, né, diferentes. Para quê? Para combater a violência contra a mulher. E isso proíbe de qualquer forma também a discriminação, né, baseada em gêneros, em tudo mais que interessa, né, a comunidade LGBTQI pode também se usufruir da lei.
Também é importante que foi criada uma lei contra o feminicídio. Feminicídio. A lei foi em 2015, né, onde que o Código Penal aumentou a pena, né? É uma lei mais avançada no que tange assim, a proteção da mulher. Então, o que que acontece? Assim, vou contar um pouco da experiência das mulheres que sofrem também, além da violência, né, tem o problema de chamar, de pedir ajuda, né, pedir ajuda como, né, falta de acessibilidade. Então, por isso, né? Porque passar, né, a informação correta, né, como advogado, então sabe, conhece as leis, tem toda aquela questão, né, da violência, e, e o mês, né, esse lilás, é importante, porque o que significa exatamente isso, é um marco, né, tem essa lei, né, Maria da Penha, que foi que criou essa lei, né, e o que que acontece? Então tem todo um histórico, né, por trás disso, de luta e por que foi criada essa lei, né, por conta da violência, mas não é assim a questão do empoderamento, porque muitas vezes as mulheres não têm essa voz, né? A maioria das mulheres tenta quebrar o silêncio, tenta denunciar, mas então, assim, esse mês de agosto é assim, para objetivo assim, para quebrar o silêncio, para dar coragem, ousadias para as mulheres denunciarem e cuidarem dos seus corpos, enfim, e quebrar esse silêncio, né? Porque não pode ficar nesse ciclo doentio, né? Então, esse mês é muito importante para que dá visibilidade e voz para as mulheres. E não só para as mulheres, né? Porque assim, a maioria das pesquisas, assim, o Brasil é campeão, assim, né, Peraí, Brasil... O Brasil é campeão em violência contra a mulher, né, infelizmente. Então, assim, né, a gente vê diariamente nos jornais, na mídia, né, que a moça lá que sofreu no elevador mais de 60 socos, enfim, então, assim, tem vários tipos de que as mulheres assim sofrem e é diariamente isso, né? Não para. Então é importante passar essa informação para que as mulheres se acordem e reajam a isso, né? Então esse mês de agosto é importante para dar essa voz, essa visibilidade. Assim, importante que tu explicou, deu uma entrada. Todo dia tem violência contra as mulheres, né? Desculpa, eu estou aqui sinalizando, falando. Eu vou parar aqui com a mão, vou falar. Desculpa. Então, assim, é muito importante isso que a Laís falou, porque todo dia tem violência contra as mulheres, principalmente nas manchetes, nos vídeos, até os vídeos que a Ana traz, né? A Ana Beatriz traduziu também muita informação, muito noticiário, trazendo isso toda hora, né? Como é importante. Então, para isso, né? Para isso, o que acontece? A lei ela veio definir, que a gente está falando sobre isso, sobre os tipos de violência. Porque a gente não era acostumada com isso, né? São 5 tipos. Isso. Porque são cinco tipos. Isso. Ele vai explicar, mas assim, só para complementar, assim, né? Só para a violência física, psicológica, moral. Sim, sim. Moral, patrimonial, né? Então, assim, do casamento e sexual também. Então, são esses 5 tipos de violência. Então, o Jorge vai explicar, assim, o que significa cada um e depois eu vou complementar. Isso, importante. Então, a gente começa, eu vou explicar também a violência física, que é a que mais acontece, né, o mais ocorrido. Ela vem num crescente diário, né?
A motivação dela principalmente são agressões que causam dano ao corpo. Isso é importante deixar claro. A gente vê relatos aí todos os dias sobre esse tipo de violência física, onde o homem acaba prevalecendo, né, criando esses atos de violência. Então, se tiver os contextos, né, dentro da família, em relacionamentos amorosos, né, até mesmo no ambiente de trabalho, muito, né, brigas de rua, que é comum, né, que tem um contexto mais amplo e tal, e conflitos sociais, aquela coisa toda, né? Então, essa violência ela é muito corriqueira, todo dia tem registro, tem denúncias, né? E é o que mais ocorre. O segundo tipo, a gente vai falar da violência psicológica. Essa violência psicológica, ó, eu não complemento, claro. Só complementando, né, só para a gente entender mais claro, né, sobre ONG das mulheres, né, então eu participo, né, de uma ONG voluntária, então, assim, porque antes, assim, eu não sabia, não tinha esses conhecimentos, né, e aí recebi, então, essas informações sobre a violência física, não é só agressão, assim, de bater, tem também, por exemplo, assim, a pessoa pega um sapato, por exemplo, e joga, é contra um objeto contra a pessoa, contra a mulher também, né? E aí a mulher, por exemplo, consegue fugir, consegue, né, desviar, assim, não machuca. Mas isso é uma violência física também, é jogar objetos sobre a mulher, porque é uma tentativa, né, de violência. Então, assim, não é violência, mas é sim jogar objeto e tudo, porque pode machucar, né, ou até matar, dependendo do objeto que é jogado contra a mulher, né. Então, é um risco também, assim, a questão do empurrão, né, de empurrar a mulher cair, ou um copo, né? Joga o copo também, ou joga contra a mesa, né? Então é uma violência física também, porque isso é um ciclo de violência, né? É o ciclo da violência. Começa esse ciclo assim, daí vem as ameaças, vem os xingamentos, né? E aí começa, por exemplo, pode dar um murro na janela, na parede, na porta, enfim, pode quebrar alguma coisa no espelho, uma porta, né? E a pessoa fica agressiva, violenta, né? Então isso também está enquadrado dentro da violência física, né? Isso. Não, são Então várias, tem né? São esses tipos de violência física. isso. Também tem as queimaduras, que acontece muito, né? Além de usar objetos, estrangulamento, né? Tentativa, né? Essas lesões, assim, corporais, os empurrões, agressões sempre são configuradas, né? Chute, tapa, qualquer coisa, né? Ameaça, né? Fazer aquela ameaça, toda hora ameaça, puxa. Exatamente, perfeito, importante. Pô, cara, perfeito. Por isso, a mulher precisa aprender, né? Que são vários tipos, né? Para depois, quando fazer a denúncia, o BO, na polícia, nos outros lugares, precisa explicar. Tá tudo bem. Para mim, ela tá um pouquinho coisada assim. Deu, voltou. É, porque tem a lei, né? Então, assim, qualquer forma de violência precisa. Violência psicológica, por exemplo, né? Essa pressão psicológica, né? Nossa, para mim ela tá parecendo bem coisada, bem craquelada, assim, Tudo sabe? bem. É. Ela está falando sobre a violência também, esse tipo de coisa também, né? Afeta a psicologia, afeta a mulher Sim, isso tudo nesse a sentido, violência né? psicológica. Deixa eu ver se as pessoas. Só ver se as pessoas estão enxergando bem, ou se só. Deixa eu ver. É, eu tô vendo aqui no outro, ela tá um pouquinho craquelada, É assim. um pouquinho, viu? Percebeu? É.
né? Ó, Aí atrapalha um pouquinho. Agora melhorou. Ó, viu? Travou. Tá falando, travou. eu tô vendo bem, vamos ver. Vocês estão conseguindo ler os comentários? Muito consigo, Aí, pessoal. fechei. Fechei. Vai. Tô tranquilo. Então é uma tentativa, né, de violência corporal, né, e essa violência psicológica também, né, e tá, pode continuar explicando. Pode continuar explicando. Posso? Então tá. Pode. Não, não, só para acrescentar, além das agressões, dos empurrões, socos, estrangulamento, sei lá, uso de objetos, que nem ela falou, queimadura, né, prisões forçadas, lesões, esse tipo de violência é a violência física, né? Então, só para deixar bem claro. O segundo tipo, violência psicológica. Essa é importante porque ela é nova. Tu tá conseguindo ver, Ana? Tô vendo, tá bem bom, Tá pode vendo? falar. Tá. Não, então, a violência psicológica é muito importante a gente deixar aqui ressaltado, que são as atitudes ou comportamentos que causam danos à saúde mental, que a gente tanto fala hoje, né? A saúde emocional da vida, às vezes, assim, de forma mais sutil, né? Então, embora tudo isso deixe Ela tá marcas no falando baixa corpo, autoestima também, né? também são várias coisas. Mas, assim, eu vou elencar para a gente ficar bem claro, assim, as mais frequentes usadas, né? Por exemplo, a humilhação, né? Insultos, as críticas, né? A desvalorização da mulher. Outro fator, o isolamento social também. É uma coisa muito comum, né? Impedir a mulher de manter o contato com os amigos, com a família, com os colegas, né? Então tenta isolar. A outra coisa é a ameaça, né? De ferir mesmo a mulher, a família, ou mesmo, né, manipular emocionalmente, né? Usar tudo isso assim dessa forma. E depois também aquelas coisas de controle excessivo, né? De monitorar as ações da mulher, né? Onde é que ela vai, com quem que ela vai, o que que ela vai fazer, com quem que ela fala, com quem que ela se relaciona, essas coisas assim, né? Não ter liberdade, né? Depois tem uma coisa que é muito nova, assim, que eu vou soletrar para ti também, que é o gaslighting, gaslight, que é manipular a vítima, né, para que ela duvide da própria percepção. Então ela fica confusa, perdida, né, fazendo questionar a saúde mental. E isso é muito novo, isso é muito recente nessa conjuntura, né? E além de tudo, outra forma assim de violência psicológica também é a desvalorização, né? Utilizar, usando ela, fazendo que ela se sinta adequada, ou, sabe, aquela coisa assim, tipo, a mulher é louca, coisas do tipo, assim. Então, esse tipo de coisa é que acontece muito. E isso aí é uma consequência bem triste, né? Que a gente vê bem Tá travando visual, né? bastante, tu trava, sabe? Aí a voz fica travada, assim. Tá travando bastante. Mas Tá agora tá bem. travando. Mas Eu deu tô uma. vendo no meu aqui que agora sou eu que tô travando. É. Eu tô vendo vocês. Infelizmente, né, isso que o Jorge falou, né, só complementando que, às vezes, tem homens, que, por exemplo, que não aceitam, assim, que tem essa imagem de agressor, né, então, assim, assim, as mulheres têm que ter essa voz, têm os direitos, né, então, por exemplo, usa tentativa, assim,
a mulher se sente mais segura junto com o advogado, né? Do lado do advogado, né? Para poder ter a voz, poder falar. Porque sozinha, assim, a mulher fica com medo, fica nervosa, fica com a autoestima lá embaixo, né? O emocional prejudicado, a saúde mental também, né? Então, assim, muitas vezes do lado do advogado, né? Sente essa segurança, essa coragem. Porque às vezes fala assim, ah, a mulher, ela é louca, ah, ela é ciumenta, e aí joga toda a responsabilidade, a culpa em cima da mulher, né? Então, assim, infelizmente, a maioria aqui dos homens no Brasil não assume essa responsabilidade, essa culpa, né? Querem, pensam assim, que vai queimar a imagem, que vai. Então, não aceitam, assim, sabe, assumir isso. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, homens, né, por exemplo, delegados. Não, não, desculpa, não, não é delegados. Um, um, um homem, por exemplo, que em BH é famoso, tem um corpo, né, bonito, e é casado, e ele matou, agrediu a mulher também, mas as pessoas pensam assim, não, pensavam, nossa, mas ele era ótimo, o comportamento não aparentava isso, né? Mas infelizmente tem essas pessoas que são narcisistas, né? Que são narcisistas, e então, assim, que nem o Jorge falou sobre essa palavra aí que é nova, né? Que é nova. Como é que é o nome? Gás. Como é? Gás. Gaslighting. Gaslighting. É, Gaslighting. Gaslighting. Que é manipular, gaslighting. né, a É, vítima para que ela manipular. duvide da própria consciência, né, da própria realidade, né, confundindo, ela fica confusa, né. É, e também essa palavra, por exemplo, assim, o homem usa, se faz de vítima, sabe? Não, não é o contrário, assim, sabe? O homem se faz de vítima eu sofri, porque eu tô em depressão, porque eu quase morri, porque não, sabe? E aí vai se colocando nesse lugar de vítima, né? Então é essa palavra aí que o Jorge falou. Peraí. É como se o homem fosse a vítima da história, né? A mulher acaba achando que, na verdade, então o homem é a vítima e que ela é a ruim da história, né? Então, assim, tem que prestar bastante atenção no comportamento, assim, para ver o que está por trás, porque infelizmente a maioria não assume, não, né? Pode falar. Não, é verdade isso é muito importante, né, porque a gente está falando da violência psicológica e muitas vezes a violência psicológica é mais difícil de identificar, porque ela não deixa marca, não há feridas assim visíveis para a gente ver, né? Não tem provas físicas da agressão. Então isso às vezes acontece e a própria vítima não sabe que está sofrendo. Então isso é muito complicado, né? E aí vem as consequências, né? A gente pode falar disso como ansiedade, depressão, a baixa autoestima, que isso acontece muito, né? Os sentimentos assim de impotência, a dificuldade de tomar decisões, de resolver, né? Estresse, desconfiança da realidade com as outras pessoas. Então tudo isso é uma consequência assim de violência psicológica que as mulheres sofrem muito, né? É por isso que é importante, né, participar, assim, frequentar a terapia, né, buscar um profissional, né, um psicólogo, né, para ver, ou na delegacia também, né, tem a denúncia ali, tem como fazer de forma gratuita, né, fazer essa denúncia e eles vão oferecer atendimento emocional, psicológico, né, acompanhamento, para que isso não traga consequências na saúde, né? Então, isso que o Jorge explicou, assim, né, sobre esse comportamento do homem, né, do narcisista, e daí essa outra palavra aí. Gaslighting. É importante ver, assim, conhecer, né,
analisar bem o comportamento da pessoa com quem quer relacionar, ver quando está sendo manipulado e no tempo assim que, né, descobrir de fato quem é a pessoa, né? Verdade. Muito importante essa colocação, porque é uma violência que ela não deixa marca. Então, para a mulher desconfiada, né? Então, ela prova para fazer uma denúncia. É muito complicado, né? Se inverte muito o papel. Vamos ao terceiro tipo de violência, a violência sexual. É uma situação que é bem complicada, né? A gente está acostumado hoje a falar sobre isso, e a gente vê no Brasil que, infelizmente, é um dos crimes que mais acontecem, que é uma violência que mais acontece, né? A violência sexual. E claro, é muito difícil. É qualquer ato sexual, assim, não consentido pela mulher, né? Isso se torna uma violência, né, sexual. Então, é muito importante que fique claro para as mulheres, né? Não é só o estupro, o assédio, mas sim a exploração, o abuso, né, o casamento forçado, né, a divulgação de imagens íntimas acontece muito hoje, né, a gravidez forçada também é uma virtual. Peraí que deu uma travada. Travou. Travou, voltou. Não, travou de Então tem novo. o assédio. Travou de novo. Travou. Travou. Maria, falou. Tá travando, tá bem travado. Peraí. O pessoal está perguntando se eu paguei o Wi-Fi. Paguei o Wi-Fi. Tá, Travou, voltou. travou, travou, travou. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Então tá, só para resumir aqui. Tô com uma cara feia travada. Então, para resumir, né, o assédio virtual, tudo isso é violência sexual. Então, é muito importante. Isso acontece muito, tá? Sim. Tá travado de novo. Travou, 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 travou. Voltou. 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 Então, é só um resumo, assim, né, da violência sexual. Essa tentativa, esse abuso, esse assédio, tudo é muito. E as mulheres, às vezes, é só um tapinha. Tá travando? Tá travando? Não, tá bem, tá bem. Dá pra ver? Dá pra ver? Então, essas coisas, assim, só para entender, né? É. É, e tem muitas mulheres surdas que pensam assim, ah, é normal, e não é normal, não é normal, né? É um incômodo, por exemplo, o homem colocar a mão no seio ou alguma coisa assim, né? Isso é crime, né? Sem o consentimento da mulher, né? Tocar no corpo da mulher, que o corpo precisa ter o respeito, né? Não pode invadir ali, ou ficar, ou mexer, ou tocar, é que nem, por exemplo, assim, no ônibus, né? Aí fica ali, fica passando o corpo no corpo da mulher, assim, isso aí, né? Ou eventos, às vezes está numa festa, um evento, e as mulheres sofrem, se sentem incômodas com isso, né? Porque os homens muitas vezes ultrapassam o limite, né? E, e as mulheres, né, têm que ter essa proteção com o corpo, né? Não, verdade. E um dos crimes que mais acontece é o assédio virtual, né? É o abuso.
querendo, né, ameaçar a companheira. Se terminar o relacionamento, vou expor as tuas fotos, né? Então, esse tipo de ameaça, esse tipo de coisa é o que mais cresce, né? É muito triste. Infelizmente, né? Mas assim, é só para entender que, por exemplo, tem na lei, tem um nome ali da lei virtual, né? Como é que é isso da lei virtual? Por exemplo, assim, se a pessoa usa a imagem ou tem uma foto, assim, e aí usa como ameaça, né? E a mulher é vítima, não sabe, é hacker? Não, Isso. não, não. Não, Grava, né? Por exemplo, assim, grava e aí, ou tenta mexer, ou tem gravações, fotos, vídeos, isso é crime, né? Ia ficar ameaçando mostrar, divulgar. E a maioria das mulheres, né, surdas, ouvintes, enfim, ficam com medo, assim, porque não sabe o que ele vai fazer com essa gravação, né? Então, assim, precisa ter consciência, precisa ter o respeito, né? Porque isso aí é crime. exatamente. Até tem uma lei muito específica, baseada numa história de uma atriz, que é a Lei Carolina Dickmann, lá de 2012, né? Que criminaliza essa invenção, né, essa invasão de dispositivo, de telefone, para obter dados, fotos íntimas e ameaçar as mulheres por conta disso. Então é bem grave, né? É a lei de uma atriz famosa, a Lei Carolina Dickmann. Então vem tudo a corroborar o que a Laís falou, né? Bem complicado. É por isso que é importante, né, ensinar as crianças, né, sobre essa questão da pedofilia também, do corpo, né, de proteger o corpo contra essa violência sexual, né, não só com mulheres, mas com crianças, com meninas, meninos, enfim, né, nesse período escolar, a gente vê, né, que as crianças sofrem com pessoas, com muitas das vezes até professores, infelizmente, né, que praticam isso com os alunos, né? Então, assim, muitas crianças, né, que sofreram, foram vítimas de violência sexual, de abuso sexual, né? Então, precisa entender sobre a pedofilia, né? Verdade. Isso é muito grave, né? O abuso sexual infantil é um assunto bem complicado, de leis, que precisa ser cada vez mais cuidado pelo Ministério Público, pelos outros órgãos competentes, né? Vamos falar do outro tipo? Sim. Vamos lá. O tipo de violência patrimonial que a gente estava conversando. O que é a violência patrimonial, né? É quando ocorre dano, perda, retenção, né, roubo de valores, né, documentos, qualquer coisa que pegue, qualquer recurso da mulher que o homem pega, rouba e tal. Isso é uma violência patrimonial. Principalmente destruição de bens, ou seja, o telefone, violência, briga, né, computador, notebook quebrou, né, roupa arranhou, carro arranhou, quebrou. Então tudo isso é um exemplo de violência patrimonial, né? Pegar os documentos, a mulher não poder sair, já, passear, né? CPF, título de eleitor, o que for, não importa. O controle também financeiro, né? É muito importante. A vítima às vezes não tem nem acesso ao próprio salário que recebe, né? O homem também que retém os bens, que pega cartão, que esconde senha, chave, essas coisas, né? Também a subtração de valores, que pega dinheiro da vítima, que ela não aceita, não autorizou, né? Não deixou. Então, uma das coisas que muito acontece é destruição dos instrumentos de trabalho, né? Às vezes tem um material ou tem alguma coisa que a vítima utiliza para trabalhar,
e precisa daquilo, e o homem com ciúmes vai lá e pega, quebra, sei lá, some, né? Muita coisa também que é nova, que entrou nisso também, que é o endividamento, né? Sem o consentimento, nem sabe, o homem vai lá, faz empréstimo, usa o nome, né? Usa o nome e acaba juntando isso, né? Vender os bens sem autorização, né? Impedir o uso dos bens comuns, né? Que a mulher não pode usar o carro, não pode usar a moto, não pode usar. Então tudo isso engloba, né? Resumindo, a violência patrimonial não é só destruir, mas também é reter, né? Subtrair, esconder, controlar tudo, o dinheiro, né? Da vítima. Então a mulher acaba sofrendo muito com isso, né? E às vezes não tem como reclamar. Infelizmente, né? É difícil isso, é um desafio, né? No casamento, no namoro, enfim, nos relacionamentos, né? Quando a pessoa está morando junto, enfim, é um desafio, né? E pouco tempo atrás foi criada uma lei para dar permissão para a mulher, que a mulher não precisa depender do marido no momento do divórcio, né? E quer, por exemplo, que o marido quer continuar controlando e tudo, então, para dar essa independência para a mulher, né? E essa lei nova, então, para que a mulher divorciada não precisa autorizar, não entendi como. Por exemplo, assim, o marido chama ali, para assinar para divorciar. Ah, tá, para divorciar não precisa mais. Agora pode ir direto a mulher lá e dizer, eu quero. Não precisa depender da assinatura do marido, da concordância do marido. Eu quero divorciar e não precisa mais depender da assinatura dele, né? E para ver a questão ali né, desse sofrimento, dessa violência patrimonial. Então não precisa depender do marido. Ah, eu não quero ir assinar, ou eu não quero. Não precisa mais isso, né? Foi criada há pouco tempo que então aprovou essa lei que a mulher pode ir direto, né? Pedir o divórcio e não precisa necessariamente depender dessa assinatura, né? É isso mesmo, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. A gente está falando isso de pouco tempo atrás, né? Então a lei mudou muito. Ultimamente, a última mudança, assim, bem significativa é a lei da laqueadura, né? Que a mulher antigamente precisava do consenso do homem para fazer a cirurgia de laqueadura, né? Hoje não precisa. São várias mudanças no comportamento da sociedade onde que a mulher ganha sua liberdade, né? Ela ganha, ela ganha esse protagonismo, não é? Por isso que é importante, né, essa igualdade, né? Mas infelizmente, assim, antigamente, assim, não era assim, né? Sempre o homem era, né, acima, a mulher abaixo, e as mulheres sofrendo, né, o machismo, enfim. E para o homem, a mulher tinha que ficar em casa, né? O homem ter o controle, e agora as mulheres estão tendo essa voz, essa visibilidade, esse protagonismo, né? Então, uma provocação, sabe por que disso? Porque, infelizmente, eram só homens que faziam leis, que criavam muito, né? Que passavam por deputados federais, senadores, presidentes, tudo homem. Então, faltava a participação da mulher na criação de leis, na defesa. Então, hoje existe um movimento para que a gente possa. É muito pouco, exatamente. Então, um movimento hoje para que as mulheres assumam esse protagonismo, né? Que entrem como deputadas, como senadoras, né? Como vereadoras, prefeitas e tudo mais para mudar essa visão, né? De um mundo mais equitativo, né? Que seja todos iguais, todo mundo tem direitos iguais. É o que diz a Constituição. Quem sabe ela ir no futuro, hein? Pois é. Então, assim, né, tem a lei aqui em BH, né? O nome da lei é Voz Livre, Vozes Livres, né? Aqui em BH, né? Então já foi aprovada essa lei, né? Então vai preparar no plenário ali para votação, né?
Então, vamos ver se, para dar essa visibilidade, né, para as mulheres surdas, contra a violência, né? E é Importante. importante, né, a lei da Maria da Penha, porque muitas vezes, né, tem muitas mulheres no Brasil que às vezes esquecem, assim, por exemplo, esquecem da pessoa com deficiência, das mulheres surdas, né, ficam para trás muitas vezes, né, e então, porque é necessário ter acessibilidade. E a lei da Maria da Penha é uma lei muito forte, mas é assim, a mulher no geral, mas esquece da acessibilidade, né? Então, a lei da Maria da Penha tem, assim, apoio das pessoas com deficiência, tudo, mas ainda é muito fraco. As mulheres com deficiência ficam muito escondidas, ainda muito para trás, né? Então, esse protagonismo, assim, muitas vezes, essa luta do direito das mulheres com deficiência ter voz, né? Então, e dar essa visibilidade para também defender as mulheres surdas, né? Precisa dar essa visibilidade, estimular para quebrar essas barreiras do silêncio, da comunicação, né? Então, assim, eu já conheci várias mulheres que sofrem e nunca tiveram voz, né? Nunca tiveram voz. Por quê? Porque tem medo, porque não tem aquele empoderamento, aquela, né? Então, assim, está quase aprovado, né? E vai ser divulgada essa lei, né? Junto com o vereador Vanderlei, aqui em BH, né? Então, assim, ele está apoiando, já foi aprovado, agora vamos esperar lá no plenário, né? Para ver se dá essa visibilidade para as mulheres surdas, né? E é aprovada essa lei. E também é importante as mulheres na política, né? Porque para ter essa luta, né? Para lutar contra a violência, contra as mulheres, crianças, idosos, uh, jovens, né? Que sofrem pedofilia, bullying, vários tipos de violência, né? Física, emocional, psicológica, enfim. Né? Então tem que estimular as pessoas, né, a comunidade surda em geral, as mulheres em geral, mas é importante também as mulheres surdas, né? Uhum. Não esquecer das mulheres surdas, não ficarem para trás, né? Mas assim, infelizmente no Brasil é difícil, né? É difícil. Verdade, muito difícil, né? Então, vamos para último tipo de violência, que é a violência moral. Moral. A gente usa o sinal assim, moral, né? Então, essa violência, ela é muito importante. É quando o homem, né, acaba tendo atos que atentam contra as coisas que são fundamentais, que é a honra, a dignidade e a reputação da mulher, né? A honra, a dignidade e a reputação, né? Então, assim, é, vamos trazer exemplos que são comuns, por exemplo, calúnia, né? Quando acusa falsamente aqui a vítima de cometer um crime que ela não fez. Isso é muito importante que todo dia todo mundo pergunta o que significa calúnia, difamação, injúria, difamação, injúria. Então, vou explicar aqui resumidamente. Calúnia é isso. É quando tu acusa alguém, né, fala de ter cometido um crime, por exemplo. Difamação é espalhar boatos, né, comentários para manchar a reputação da vida, né? Isso é difamação. Terceiro, injúria, que é usar palavras, ofensas que ativam a dignidade da pessoa. Essas três são as mais conhecidas por todo mundo, né? Aí depois vem a humilhação pública, que é expor a pessoa ao ridículo, né?
a desqualificação da mulher, né? Falar que ela não tem capacidade, menosprezar, né? Dizer que ela é fraca, essas coisas assim. A ameaça à reputação, isso aí é intimidar a mulher, sempre ela é intimidada, né? Dizendo que não vai divulgar fotos íntimas porque é segredo pessoal, essas coisas assim, né? De controle da imagem. A outra coisa é ridicularização das crenças, de valores, das aparências, debochar da religião da pessoa, do corpo dela, da cor de pele, né, das escolhas dela. E também a última posição nas redes sociais, né? Fica mostrando, né, postar ou compartilhar ofensas, humilhações públicas. Tem muitas pessoas que fazem isso, e isso dá um crime, e dá uma pena, e dá uma indenização de dano muito alta. Mesmo, não falei o nome da pessoa, ou acabei usando, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, acho que não dá nada, né? Mas isso aí dá um processo e é bem complicado, né? Querem falar mal das nossas tradutoras e intérpretes, isso não pode, sem usar o nome delas. Tem muita gente que faz isso, né? Por quê? Porque ela é mulher, quer desmerecer e tal, não respeita o trabalho e faz esse tipo de coisa achando que não vai acontecer nada, né? É só um exemplo, porém, que acontece muito por aí, né? É importante divulgar, né, para que as pessoas, surdos, ouvintes, enfim, parem com isso, né, de ofender, de criticar, isso prejudica a saúde mental, emocional da pessoa, causa depressão, causa estresse. A pessoa pode vir a cometer um suicídio, inclusive, né? Porque assim, nós humanos temos valor, né? Então assim, ninguém é perfeito, ninguém né? Então assim, essa questão da violência moral, né? Isso é um crime muito grave, muito sério, porque pode levar até a morte, ao suicídio, né? Porque fica essa exposição, e aí chama a pessoa de louca, chama a pessoa de disso, daquilo, e fica os boatos, as fofocas, e isso aí vai se espalhando, sabe? Manchando a reputação da pessoa, né? Então precisa ter esse respeito e muitas mulheres denunciarem, né? Mas a maioria tem medo, né? Porque não receberam a informação, né? Tem medo porque não, né? E aí assim, eu não quero denunciar porque pode acontecer isso comigo, pode, né? Enfim, a pessoa fica com medo, acaba ficando acuada e não denuncia, né? Então tem que respeitar, mas assim, ó, infelizmente hoje em dia as pessoas não aceitam, né? Também assim, intérpretes, pessoas, mulheres, enfim, crianças, né? Tem assim, tem a questão dessa falta de respeito, né? Se é pessoal, resolve com pessoal, né? Mas assim, tem essa questão da agressão, da violência assim, o que acontecer, não silencie, sabe? Denuncie, processa, vai atrás dos direitos, busca segurança com advogado, né? Pode procurar o Jorge, inclusive, né, para ajudar, para dar as dicas de como fazer, de como agir. Uh, porque se não parar, né, ele vai, os homens, né, vão fazer com outras mulheres, né, e isso não vai ter fim, né, então pensa assim, é importante, né, porque algumas mulheres que tipo assim, já aconteceu com uma mulher, vai com outra e com outra, quantas mulheres mais vão precisar morrer ou acontecer alguma coisa pelo meu silêncio, né, por eu não ter tido a coragem de ir lá denunciar, de mostrar, de, de, de buscar essa segurança, enfim, para quebrar esse ciclo, né? Então, assim, precisa sempre ver a questão da ética, né, do respeito, saber como tratar, como que funciona o processo, né? Porque tem muitos que
tem muitos advogados ou que enganam, sabe? Que não são sérios, que, por exemplo, assim, recebeu uma ofensa da cor da pele, por exemplo, ou do corpo, porque tá gordo, porque tá isso, porque tá aquilo, né? Procura um advogado, porque isso pode causar depressão, né? Doenças emocionais graves, né? Porque a sociedade precisa ter esse respeito, educação, né? Comportamental, ter consciência. E a violência, né? Tá bem longe de ser ato de amor, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade, respeito, né? Para dar essa liberdade. As mulheres têm que ser livres para fazer essa denúncia, né? Buscar essa liberdade. E aonde denuncia? E é importante também, os surdos que têm dúvida onde denunciar, né? O primeiro passo tem a delegacia, né? Mas nem, algumas não têm acessibilidade, né? Nem todas têm acessibilidade, daí não é fácil, né? Por conta do intérprete. Daí imagina assim numa cidade do interior, uma cidade longe, enfim, até capital, enfim, que tenha uma delegacia que não tem acessibilidade, né? Então, tem que buscar um local que tenha acessibilidade, mas principalmente buscar um advogado que forneça essa acessibilidade, né? Por exemplo, pode procurar o Jorge ou outros advogados que saibam Libras, ou, né? Porque é mais seguro, né? Para ir na delegacia e o advogado pode orientar como denunciar, como falar, né? Buscar as provas, enfim. E às vezes pode também ir com alguém da família, mas assim, tem que contar para a família, né? Não esconde da família, não mantém isso em silêncio, né? Importante. Para a família poder ajudar, né? Então conta para a mãe, chama o pai, conta para. Porque assim, às vezes as pessoas têm medo e pensam assim, que é fraqueza, que é humilhação, mas assim, a mulher não tem culpa, sabe? Então, assim, tem que estar claro isso, a mulher não está sozinha, e infelizmente algumas pessoas são maldosas, né? Então, precisa pedir esse socorro, esse apoio, principalmente da família. A família, né, oferecer esse apoio junto, na delegacia, procurar um advogado, né, para organizar direitinho, ver as opiniões, orientar bem certinho como é que faz. E, por exemplo, para juntar as provas, né? Tem lá a questão do IML também, né? Como é que a mulher se sente, né? Então pode assim mostrar as provas via WhatsApp ou vídeo, né? Se tem vídeo, fotos, porque às vezes a pessoa não sabe, aí demora, enfim, e fica presa em casa durante anos, sabe? Sofrendo essa violência, essa agressão e, às vezes até já passou os machucados, né? Mas assim, chama a polícia investiga dentro de casa, né? Tem WhatsApp, tem fotos, tem conversas, enfim, tem várias formas de apresentar essas provas, né? E aí a delegacia vai fazer essa avaliação, esse trabalho, né? Mas é importante buscar a orientação do advogado, né? Para ver. Ok, vai lá na delegacia, mostra as provas, mostra, né? E aí vê a gravidade, vê como é que é, em qual das violências se enquadra, ou vai fazer toda. Vai ver se é leve, se é grave, se é. Né, enfim. Então pode mostrar, né, pro delegado, ele vai ver a polícia, né, vai dar também a medida protetiva, né, pode pedir a medida protetiva, Isso é né, importante. que é muito importante isso, a questão né, onde o agressor, no caso, não pode se aproximar da vítima, né, então isso é muito importante. Porque, por exemplo, assim, vai denunciar e aí, sei lá, o homem pode querer se vingar, pode.
fazer alguma coisa. Então é bom pedir essa medida protetiva, né, para não sofrer ameaças, e isso pode prejudicar saúde mental, emocional, enfim. E aí o delegado, a polícia vai avaliar e vai oferecer essa medida protetiva, né? Esse documento, que daí vai ter vai para o juiz, né? E que vai julgar, enfim. E, e sempre é com urgência, né? Pode, às vezes é um dia, 48 horas. um dia depois, ou enfim, o delegado vê as provas, manda para o juiz e o juiz defere, autoriza, então, essa medida protetiva, né? Diz quantos metros, quanto que tem que ficar de distância. E eu não lembro, assim, eu não lembro quantos metros, como é que é essa distância. É que depende de tudo, assim, a medida protetiva, ela, na verdade, é por uma ordem judicial, né, para manter afastamento do lar, da casa, né, do contato né, quando tu pede, lá vai ter 300 metros, 1 quilômetro, né, depende muito. Daí tem vários tipos, né? Quantos metros, e aí o juiz vai determinar e vai dar bem direitinho, assim, quantos metros e quanto. É, hum, E é, dura 6 meses? duram 4 meses, assim, que depende também, Normalmente é de 100 metros até 500 metros, né? Então depende muito. Depende do agressor, se é afastamento do lar, o que é, depende da cidade, se é uma cidade grande, uma menor, né? Se for de maior gravidade, por exemplo, vai dar 500 metros, né? Essa medida, né, protetiva que o juiz dá, não é. Por exemplo, a vítima. Ah, tá. Quando o juiz entrega para a vítima, então, precisa respeitar, então, esse documento, né? Precisa respeitar essa medida protetiva. E não pode ter contato, não pode, enfim, o agressor, enfim, não pode chegar perto e praticar qualquer dessas violências, né? Desses 5 tipos de violência. Tem que respeitar e manter essa. Mas principalmente a grande maioria é a corporal, né? A física. E a mulher não pode também descumprir, a vítima não pode descumprir também, né? Não pode se aproximar, enfim, tem que cumprir essa medida, né? Isso. Porque isso é muito sério, né? Essa medida protetiva é muito séria. Sim, sim. Normalmente, quando começa, tu vai fazer a medida protetiva, lá o juiz vai dar os 30 dias iniciais, né, que ela dura 30 dias, o prazo inicial dela. Essa é o primeiro que é muito importante, porque depois ele vai olhar tudo, vai olhar, vai coletar provas, vai olhar, vai garantir a segurança da mulher, né, para que ela fique mais segura, vai analisar todas as circunstâncias para depois ver se pode prorrogar. Aí vai lá 2, 3, 4 meses, né? E também o que acontece? Tem muitos estados aí que usam a tornozeleira, né? Nos homens, né? Então, se ele chega perto, emite um sinal, né, pelo celular, vai para a delegacia da mulher, ela já fica lá. Só Mas que é bem são pouco, muito né? São poucos, muito é pouco. verdade. Quase nada. Não, não. Tem lei, mas não fazem quase nada. É difícil. Às vezes, né, não dão muita bola. Por isso também que é importante, quando a mulher vai na polícia, procurar uma policial mulher, né? Por ter esse lance de empatia, de conhecimento de causa, né?
Então, tudo isso é muito importante, né? Até para fazer o cadastramento e tal, né? Do homem, para que ele não chegue perto, tudo mais. Sim, sim. A gente vê hoje que é muito triste e muitos homens, mesmo com a medida protetiva, voltam lá e acabam, né, cometendo crime, matando a mulher, mesmo com medida protetiva. Tem, né? Então é muito triste. Mas às vezes também pode acontecer de outras pessoas também podem cometer que estão vinculadas a essa pessoa, né? E às vezes a pessoa tem a medida protetiva, mas o outro lá não, e aí vai e manda, né? É o cúmplice, Isso digamos assim, né? O cúmplice. Então, assim, né, só para ficar claro, assim, né, então tem esses 5 tipos de violência e esse mês, né, de agosto, assim, é bem importante, né, essa luta para dar voz às mulheres, para as mulheres não terem voz, não se intimidar, né, e se sentirem acolhidas, se sentirem amadas, protegidas, né, e que as mulheres não estão sozinhas, né, e precisa qualquer coisa pode me procurar, né? Ou pode procurar o Jorge também, né? Para conversar, para saber sobre, para ter as informações, né? Mas também a não. Ana Beatriz, também a Ana, que a Ana ajuda muito. Né? Então, qualquer coisa pode chamar a Ana Beatriz para interpretar e depois eu vou divulgar sobre o projeto, enfim. É importante vocês terem esse acompanhamento e não só as mulheres, né? As crianças também, dentro das escolas que sofrem com a questão da pedofilia, do bullying, né? Então, o bullying também pode acarretar daqui a pouco um suicídio, enfim. Então, assim, não silencie, sabe? Uh, né? Para ter essa segurança, né, na saúde mental, para não vir a acontecer nada pior, assim, né? Para quem já sentiu na pele isso, né? Vamos acolher, sinta-se abraçadas também, quem está sofrendo por isso agora. E não esquece, assim, que vocês não estão sozinhas. Então, a nossa live foi ótima, né? Esse bate-papo foi muito bom. Passou muito rápido, né? Já é 9h30, então... quer falar alguma coisa, Jorge, para encerrar? Muito obrigado. Força para a Laís, maravilhosa na explicação. Amei, muito bom essa troca é importante. Ana Beatriz, muito obrigado. Também tem a sua experiência de tradução e ajuda aos surdos, às mulheres, né? Então, muito importante, fico muito feliz. Muito obrigado. Agradeço também por ter participado aqui, explicado sobre a violência, né? E que muitas mulheres não têm as informações certas, né? Então, assim, não pode sair acreditando e recebendo qualquer informação. Tem que ter a informação correta, né? Então, qualquer coisa, pode pesquisar, pode, né, se acontecer alguma coisa com o filho, com a mulher, enfim, né, se tiver alguma dúvida, pode procurar, pode me procurar, pode, né, para eu explicar, né, chamo o Jorge também. Então, né, agora a gente quis trazer um pouco dessa clareza, assim, né, e foi maravilhoso esse bate-papo, a nossa live. Foi um tema bem importante, assim, para que os surdos entendam sobre essa questão da violência, né? E não silenciem, não se calem, né? Violência é uma doença e não é amor, tá longe de ser amor. Então a gente tem que estar mais unidos, ter mais amor, mais empatia, né? Apoiar as mulheres, acolher, não saber, as mulheres precisam saber que não estão sozinhas, né? E eu vou falar de novo, as mulheres não são as culpadas, né? Então vamos juntos e para tentar acabar com essa violência, né? Muito obrigada, Jorge, pela participação. Obrigada, Ana Beatriz, pela interpretação. E eu sei que a Ana Beatriz sofreu também muitas ofensas, isso é crime, né?
e isso pode prejudicar a saúde mental, né? Então, assim, tem que saber o que que é a calúnia, a difamação, né? Isso aí é perigoso e é crime, né? Então, precisa entender isso. Então, por favor, né? Vamos ficar mais unidos. E obrigada a todos, né? Vou liberar os comentários. Que já é 9h30, né? Depois tu deixa compartilhado, Ana. Tu que tá Vou. Uhum, eu vou regendo. salvar. Vou salvar e daí eu convido vocês para. Ah, tá bom. Pode ser Tá? um collab ali, né? Tá. Isso, isso. Acho que depois das explicações ninguém vai falar mal de ti mais, hein, Ana? Olha a quantidade de processo de calúnia, difamação, injúria. A gente já tá sabendo tudo, hein? É. A intérprete não tem ética. É Intérprete. isso aí. Cuidado, Injúria. cuidado. Isso aí é. Cuidado. Tem processos, né? Tá. Quem tiver com algum problema, né? Não vai com raiva, assim, sabe? Ou mágoa, ou fazer vingança, ou, né? Pensa bem, né? Porque tem a lei do retorno, né? Tem a lei do retorno, né? Então a gente precisa entender, né? Que as pessoas têm direito de processar por conta né? Dessas calúnias, enfim. Então, né? Evita ficar falando, enfim. Tenha consciência, né? A gente precisa criar mais amor, sabe? Mais humanidade, mais respeito. Verdade. O Jorge deu uma travada agora. Eu tô vendo no meu outro aqui que eu tô com uma tela cinza. Voltei. Peraí que eu não tô vendo. Peraí. Duas perguntas. Esse assunto, né? Esse tema da violência, né? Assim, tá, hoje a live é o assunto, assim, da violência, mas se tiver outro assunto, assim, que queira saber, sobre família, pode procurar o Jorge, né, porque hoje a live, assim, é sobre esse tema do agosto, do Lilás, né, então, assim, mas qualquer outro problema familiar ou alguma coisa, pode procurar o Jorge no privado, tá bem? Vamos ver aqui. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é, né? Foi ótimo. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa semana. Obrigada a Beijo, todos, né, beijo, por boa terem noite. assistido Oi, e Pareço. por terem assistido essa live sobre esse tema do Agosto Lilás. Obrigada a todos. Tchau, tchau.